Bom dia, estamos iniciando 2026 e eu quero convidar vocês a estarmos orando em consagração pelo ano de 2026, agora neste mês de janeiro, que é a nossa primícia. Janeiro é o primeiro mês do ano. E nós vemos que no livro de Neemias, ele está na cidade de Suzã, Jerusalém está destruída, e Neemias fica sabendo da situação de Jerusalém, da sua cidade, da cidade natal, e ele chora, ele jejua na presença de Deus, clamando pelo seu povo, por Jerusalém, pela reconstrução da cidade de Jerusalém. E nós somos, sim, né, sentinelas do Senhor, intercessores, e nós podemos entrar neste lugar, neste ano de 2026, clamando pela nossa família, pela nossa cidade, pela comunidade, assim como Neemias fez. E ele começa essa reconstrução num lugar chamado oração e jejum, chorando na presença de Deus. E Deus então envia Neemias para Jerusalém e ele começa uma reconstrução. Ele era um copeiro, ele não era um engenheiro, ele não era um arquiteto, mas ele chega na cidade de Jerusalém, a compaixão que move aquele coração, porque ele sente a dor do coração do povo, ele sente a dor do coração de Deus, e então Deus o chama para essa reconstrução. Quando ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele sai à noite, montado no cavalo, circulando a cidade e reconhecendo as ruínas. Esse primeiro lugar é o lugar de reconhecer aonde precisa ser reconstruído, aonde precisa de posicionamento, e nós precisamos enxergar. E isso só acontece quando nós realmente deixamos a luz do Senhor entrar. E depois disso, ele começa a reconstrução dos muros e das portas. Interessante que eram 12 portas. E a primeira porta a ser construída foi a Porta das Ovelhas. E essa foi a única porta consagrada. Trazendo para a nossa vida no ano de 2026, 12 meses. A primeira porta é a porta de janeiro. Então, a porta de consagração. E eu quero refletir com vocês sobre isso, sobre a Porta das Ovelhas. Em João 10, Jesus vai dizer que ele é a porta das ovelhas. Aqui em João 10, 2, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Até aqui. Jesus está dizendo que ele é o pastor das ovelhas. E ele diz também lá no versículo 7, então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Lá no versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tantas revelações de Cristo que nós temos na palavra. Nós vamos meditar sobre todos esses, essas mensagens. Jesus é. Mas aqui hoje nós vamos falar sobre ele é a porta das ovelhas. Aqui, quando a gente fala de porta, é um lugar de passagem para um caminho que Deus tem para nós. E ele é a porta. Não tem como a gente viver o caminho de salvação sem antes entrar por Jesus Cristo. Ele é a porta que nos conduz à vida eterna. E quando nós passamos pela porta, ele nos chama também de ovelhas, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E elas discernem a voz só do pastor mesmo. As ovelhas, elas têm a sensibilidade de só ouvir a voz do seu pastor. E Jesus está nos ensinando que nós precisamos primeiramente passar por essa porta, que é entregar a nossa vida a Cristo, reconhecer o senhorio dele na nossa vida, entrarmos neste lugar de sensibilidade para ouvir a tua voz. A gente vive num mundo com muitas coisas, muitos barulhos, muitas coisas que nos distraem. E nós precisamos parar para afinar os nossos ouvidos com sensibilidade e discernimento para discernir a voz do nosso bom pastor, que é Jesus. E o jejum é este lugar de nós calarmos a nossa carne, submetemos a nossa carne, a nossa alma ao senhorio de Jesus, à vontade de Jesus. O Senhor tem uma vontade para nós, ele tem a resposta que nós precisamos. Nossas escolhas precisam estar embasadas naquilo que Deus fala conosco. Mas como obedeceremos se não ouvirmos? Como ouviremos se há tantos barulhos, tantas vozes dentro de nós e ao nosso redor? Então o jejum é este lugar
é o lugar onde nós conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. Mas também não adianta simplesmente só jejuar. Nós precisamos jejuar com entendimento, meditando na palavra dele. Por isso que Jesus disse para os fariseus, na parábola do odre novo, da veste nova, que os fariseus estão questionando a respeito do jejum. Ele diz que quando o noivo fosse tirado, que Jesus foi para os céus, né? Hoje nós temos o Espírito Santo, mas Jesus não está em carne aqui, mas ele é em espírito. Mas ele diz que os discípulos precisariam jejuar. Então nós precisamos entrar neste lugar para que haja alinhamento, para que haja submissão à vontade e ao senhorio de Cristo. Nós precisamos deixar que a nossa carne morrer, para que o Espírito Santo tenha voz audível e que possa guiar os nossos passos, nos conduzir, porque somente Ele sabe o que é bom para nós. Vamos orar? Pai, nós queremos consagrar o mês de janeiro na Tua presença. Consagrar a nossa vida em consagração de jejum, oração, no tempo que o Senhor colocar no coração de cada um dos Teus filhos, das Tuas ovelhas. E nós queremos Te pedir, Pai, que nós queremos entrar por esse caminho, nós queremos ouvir a Tua voz e sermos guiados pelo Teu Espírito. O Senhor venha falar conosco, Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza neste lugar de secreto, de ouvirmos, meditarmos na Tua palavra e a Tua palavra falar ao nosso coração. E neste mês de janeiro, a cada reflexão, o Senhor venha nos transformando por dentro, num odre novo. E que o Senhor venha, Deus, falar a direção que o Senhor tem para cada uma das vidas, as Tuas ovelhas. Que as Tuas ovelhas, nós como ovelhas, nós possamos ouvir a voz do bom pastor, que é o Senhor. Senhor Jesus, nos guia em águas tranquilas, pasto verdejante, o Senhor nos conduz, o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Deus, nós refletimos nessa palavra, nós tomamos posse dela, clamamos que o Senhor venha nos conduzir com o Teu cajado, que o Senhor venha nos disciplinar, nos exortar onde necessitamos, e que o Senhor venha trazer clareza da Tua vontade para nós, para a nossa casa, neste ano de 2026. Consagramos 2026 na Tua presença, janeiro na Tua presença e todos os meses diante de Ti, para que o Senhor vá à nossa frente nos conduzindo como bom pastor. Nós queremos ser Tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E durante esse mês nós vamos estar aqui, trazendo uma reflexão. Você pode fazer o seu jejum da maneira que Deus tocar no teu coração. Aqui nós vamos fazer 12 mensagens corridas e depois vamos trazer mensagens conforme o Deus direcionar. Você pode estar conosco orando conforme aquilo que Deus colocar no teu coração. Deus te abençoe.